Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Este é o canal Que História é Essa com Helene Gomes. Você está na seção História da Arte e Outras Aulas. E hoje vamos falar de estátua, escultura e monumento. Às vezes tem muita dúvida, né? As pessoas falam aquela estátua, mas era uma escultura. Aquela escultura, mas era uma estátua. Aquele monumento, não é uma escultura, é uma estátua, que ele é. Então a gente vai trabalhar, definir um pouco aqui, fazer uma síntese. Então, uma estátua é uma obra de escultura criada para representar uma entidade real ou imaginária. Então, se você tem uma referência humana, né? Se você tem uma referência patriótica, né? Uma entidade, né? Então, é uma estátua. Então, um mito grego, por exemplo, é uma estátua. Um mártir, né? Uma estátua que representa, por exemplo, um bandeirante, então, é uma estátua. Então, uma entidade real ou imaginária. No caso de imaginária, vamos lembrar dos mitos. A escultura é uma arte que representa imagens plásticas em relevo total ou parcial. Podem ser usados vários materiais. Uma das perenes, como bronze ou mármore ou outros mais fáceis de trabalhar, como argila, cera ou até mesmo a madeira, compõem a escultura. Já o que não acontece com a estátua, né? Então, estátua sempre vai ser representada por essa figura, sempre de concreto. A gente pode ter de bronze, mas a maioria delas é realmente com materiais maciços. Embora possam ser utilizadas para representar qualquer coisa ou até coisa nenhuma, tradicionalmente o objetivo maior foi sempre representar o corpo humano ou a divindade numa forma antropomórfica. Então, antropomórfica é quando eu tenho a imagem humana desenhada, esculpida. É considerada a quarta das artes clássicas, a escultura. Já o monumento. O monumento é uma estrutura construída por motivos simbólicos e ou comemorativos, mais do que para uma utilização de ordem funcional. Os monumentos geralmente são construídos com algum propósito. Então, de comemorar um acontecimento importante, de homenagear uma figura ilustre, uma cidade, um local, né, um objeto artístico. As estruturas funcionais, que se tornaram notáveis pela sua antiguidade, tamanho e significado histórico, podem ser também considerados como monumentos. Então, por exemplo, é uma estátua? Sim, é uma estátua, né? É um mártir, né? Representa quem? Jesus Cristo. Então, de Cristos abertos, braços abertos no cartão postal, não é? Então, temos aqui uma referência de estátua. Helene, mas se eu falar escultura, você pode falar escultura, não tem problema. Mas a classificação dela, corretamente, é uma estátua, porque é uma personificação, é uma entidade que está representando. Já aqui é uma escultura. Então, tem aqui, né, a Madonna com o menino Jesus, mas a gente tem todo um trabalho de outras linguagens artísticas, de expressão, de movimentos, de períodos. Então, ela é uma escultura. Tem a expressão do artista, tem o olhar dele em relação a essa obra, o jeito que ele imaginou Maria, o jeito que ele imaginou Cristo. Tem essa passagem bíblica, tem toda uma relação com o próprio material. Aqui é um monumento às bandeiras, que fica ali próximo ao Parque do Ibirapuera. Então, lembra que a gente falou? Que está elegendo alguém, que está destacando uma situação, um fato histórico, no caso aqui os bandeirantes, né? Por isso, monumento aos bandeirantes. Ou melhor, monumento às bandeiras. Que eram, né? Que eram as bandeiras? Quando você fincava a ponta, um desbravamento, um desbravar aquele lugar. Era assim que a obra foi encomendada para o nosso saudoso e renomado Victor Brecheret. E, coincidentemente, um auxiliar dele na época, Júlio Guerra, depois um tremendo de um escultor, assina o monumento ao Borba Gato, que também é um outro bandeirante, que abre, né, dá início ali ao bairro de Santo Amaro. Também uma abertura, desbravamento. Então, tem toda uma intenção. O monumento é muito utilizado vindo de Roma.
Roma Antiga, para marcar ponto mesmo, dizer quem é. Lembra que a gente já falou em outros programas que os romanos são povos conquistadores? Muito bem, o monumento também é uma maneira de marcar, de mostrar quem está dominando, marcar território. Feito, então, falamos de escultura, estátua e monumento. Então, lembrando, estátua é quando você tem uma entidade, né, ou uma figura mitológica, mítica, ou, por exemplo, a estátua que eu falei para vocês do Borba Gato, a estátua do presidente da República, por exemplo, estátua, por quê? Estátua, sei lá, de uma pessoa importante da igreja, estátua de um herói, estátua de um defensor da natureza, está representando uma entidade, representando alguém, uma figura humana, alguém que foi muito importante naquele momento, ou imaginário, né, como os mitos gregos, por exemplo, ou mitos africanos e assim por diante nas estátuas. E quando a gente fala de escultura, a gente tem o olhar do artista, a mão do artista, o perfil, a interpretação dele, o que ele pensou, de que maneira ele pensou, o estilo, né, como ele quer retratar. Não que na estátua não tenha, né? Essa estátua, por exemplo, é Art Nouveau, Art Deco, melhor dizendo. É o estilo de quem acabou trabalhando nela. Então, mas o que eu falo é que você tem aqui um movimento que junta com outras linguagens artísticas, isso é importante, né? O que você está referenciando aqui, de que maneira. E o monumento às bandeiras, monumento, né? Como já monumental, como você falou assim, é monumental. Então, de que maneira que você pode marcar território, como eu falei. Outro ponto importante em escultura é que você pode utilizar, como a gente já viu ali, outros materiais. Então, você pode trazer madeira, você pode trazer mármore, mas você pode trazer argila, você pode trazer papel machê, você pode trazer objetos do cotidiano, e aí você pode transformar tudo aquilo numa escultura. Pode talhar a madeira, é uma escultura. Aí pode ser de um animal, pode ser de uma cadeira, pode ser, lembra a escultura em homenagem a Ayrton Senna aqui em São Paulo, ali cruzando a 23 de Maio, Rubem Berta ali, né, perto do Parque do Ibirapuera, é uma escultura e é um carro da Fórmula 1, então não é uma estátua, né, não é uma pessoa, é uma escultura e é o carro da Fórmula 1. Feito, minha gente. Muito bem. Você tem dúvidas? Coloque aí pra gente nos comentários e a gente vai conversando mais em relação a esses pontos, conhecendo essas linguagens artísticas e os seus meios expressivos. Eu vou ficando por aqui e é uma grande chance de você se inscrever no nosso canal. É agora. Um grande abraço e tchau, tchau. Se cuidem. Até mais.